existe uma lista de 7 níveis de rappers underground, tão perigosa e visceral, que está dividindo as maiores comunidades do rap lusófono, onde a caneta não rima por vaidade ou dinheiro, mas por pura sobrevivência e rebeldia contra o sistema. Esquece os números de streaming, os prêmios e os hits feitos para agradar a rádio. No rap de verdade, o que dita o respeito é o peso da tua caneta e a tua conduta na rua. Do laboratório de métricas de Luanda ao asfalto sangrento de São Paulo e às periferias de Portugal, nós fomos ao fundo e dissecamos a escala definitiva do subsolo para te mostrar os 7 níveis do rap underground. E talvez não estás preparado para o que está por vir. Se formos analisar friamente a hierarquia do rap underground com base puramente na ciência da escrita, na complexidade matemática e no QI de estúdio, os nomes de Abdiel e Pygram surgem como as duas mentes científicas que definem a base técnica do nosso mapa. Rap vive em mim, nunca teve de pagar renda. Para a tua inveja gigantesca. E eu sou nosso lance avançado sem fora de jogo. Eu trago mais fogo para apagar teu fogo. De um lado do laboratório está Abdiel, também conhecido como o especialista ou o franco atirador. Ele é o arquiteto supremo da punchline e das rimas em formato de batalha, cujo valor é reconhecido de forma unânime devido à sua capacidade cirúrgica de destruir oponentes com metáforas e duplos sentidos que o rapper comum demora dias a decifrar. Tendo iniciado seu percurso nos anos 90 com os Garotos Furiosos e consolidado seu pioneirismo no gangsta rap competitivo de Luanda através do icônico coletivo Absoluto, Abdiel escreveu seu nome numa era em que quase ninguém tratava a métrica com tamanha ambição material e agressividade verbal. Nesse jogo não vence, o da minha espécie, mistura de Cristiano Ronaldo com Messi. Sem depender de álbuns físicos tradicionais, ele construiu um império de culto no subsolo com a aclamada e histórica saga de mixtapes, O Especialista, que atingiu seu auge no início de 2026 com o histórico 10º volume, Ajuste de Contas, marcando as ruas com faixas destrutivas como Raiva Antiga, Kits e Miguel Lutonda, além do aclamado EP Franco Atirador com Hernani da Silva e Tio Edson, e do single Insano. Verdadeiro, reconhece som as do rap como o meu nigga da aborrece. Conversas de vaca são chave, me abre os ouvidos e limpam bem. Igual a mim mesmo, diferente do resto. O seu estilo assenta no temido efeito destruidor de clássicos, a capacidade sistemática de roubar a cena e entregar os melhores versos em colaborações alheias, sustentado por uma postura assumidamente independente, orgulhosa e sem filtros, que rejeita o amiguismo da indústria e vende os seus projetos diretamente aos fãs via WhatsApp e transferências bancárias, mantendo-se como uma lenda viva, isolada e inacessível que dita as suas próprias regras no topo do jogo. O Abdiel podia dar mais, podia ser mais, o Abdiel podia isso, podia aquilo. Qual é a visão que tu tens de ti próprio neste aspecto? É assim, eu prefiro não viver num etc. Como eu me vejo? Eu me vejo como lendário, icônico. Um mito, mano. Hey yo, pai grande do poeta, inspirações de arte sem nome. Do outro lado, partilhando este mesmo nível de engenharia lírica, surge Pygram, carinhosamente apelidado de O Poeta. Diretamente do bairro do Catambor, ele é o mentor intelectual da arte sem nome e o mestre absoluto do liricismo filtrado e da engenharia abstrata de rua. Enquanto Abdiel foca o seu microscópio no ataque técnico direto ao oponente, a técnica de Pygram baseia-se num esquema de rimáticos ricos e numa saliência vocabular que rejeita a rima óbvia de verbo com verbo. Pai grande do poeta, diretamente do Catambor, para mim esse é o melhor beat da minha vida, né? Como qualquer um de nós, o Prada não morava, tava desempregado, não tinha trole, não bombava. Por isso é que eu já não arrisco. O que escuta under pensa que rap é um pitisco. Te pede para lançar, mas é os discos antigos, então tão mesmo a vir comprar. Alguns bradas do underground me dão conselho de cocô. Tirado numa banda, isso é que cês estão a ver. Nós vemos detalhes, aqui ninguém... Ele cruza classes gramaticais distantes,
fundindo o calão luandense puro com o português erudito através de uma fonética onde a terminação das palavras encaixa perfeitamente pela acentuação tônica e não apenas pela grafia. Ao contrário dos flows agressivos e militares comuns no underground, Faye Grand entrega os seus versos de forma quase descomprometida, orgânica e calma, como uma conversa de esquina, mas sob um instrumental de boom bap cru que revela uma densidade lírica absurda. Para vocês que já escutaram todos os meus sons e agora estão a pedir mambo novo, para estragar o meu selo, não me falem para comprar novos grifes, não sou modelo, me ajudam a caçar com rato, então continuam a lançar discos sem contrato. Tás a rir, tás a ouvir. Vivem num bairro como nós, não tem dinheiro como nós, os são jovens como nós, mas não se compram. Ele é o mestre da desconstrução da psicologia do gueto, atacando a ignorância e a vaidade da própria periferia em obras que marcaram a história do movimento, como a monumental trilogia Pão Burro, com destaque para Pão Burro Mino Segunda Via, 2007, onde a faixa Ninjas descreve com realismo frio os gatões e granelistas das ruas de Luanda, e o clássico satírico Buluzento, 2012, que disseca com genialidade o jovem suburbano arrogante que nega as suas próprias origens. Mantendo-se fiel à essência purista, o poeta continua intacto na era moderna, com projetos independentes como o EP Rap e Mais Nada, e a sua aclamada série numerada de faixas puras, desde o primeiro Mambo até os recentes 10º e 11º Mambo 2024-2026, provando ser, indiscutivelmente, o rapper preferido dos teus rappers preferidos em Angola. Tu sabes que todo mundo, do modo geral, em Angola te considera muito bom. Tens essa noção da popularidade? Pronto, dizem que eu não tenho noção, mas pelo menos eu acho que às vezes exageram quando falam, né? Eu, pelo menos como artista, o que eu sinto não é que é já assim tão grande como todo mundo das fala. pessoas que entram na música, entram mais por causa daquilo que a música dá. Outros pensam que a música dá dinheiro, mas os outros é mais até mesmo pela fama. Ser famoso é mesmo a maioria, não? De gostar mesmo da música. Tive essa oportunidade, daí um pouco na África do Sul. Não é porque estou a querer ignorar os artistas que já faziam rap aqui em Angola, mas graças a Deus não sofri a influência de aprender rap com um angolano também, porque a essência mesmo do rap, você sabe, nós no rap não inventaram em português, tá vendo? Então, graças a Deus, pelo menos, ao seguir o rap americano, tem uma originalidade que eu respeito bem nos americanos. Quem copiar e desmantelam já mesmo. Estás a imitar o fulano, tá vendo? Então não subsai, tá vendo? Até pode bater uma, duas vezes com uma protesta, depois vamos para não, estás a imitar o fulano, tá vendo? Pelo menos no rap americano, o bom deles é isso, gosta da originalidade, No nível 2, entramos diretamente no campo da sociologia métrica, onde a caneta deixa de ser um mero exercício de vaidade técnica ou ego trip para se transformar numa arma de intervenção direta, denúncia geopolítica e educação em massa através de 3 dos maiores intelectuais da história da lusofonia, MCK de Angola, Chulas de Portugal e Bachart de Cabo Verde. Este trio de ferro opera numa frequência técnica e ideológica extremamente complexa, fazendo o que quase nenhum rapper moderno consegue. Eles rejeitam os flows comerciais, as modas fúteis e a ostentação vazia para pegarem conceitos densos de direito, racismo estrutural, história de África e desigualdade social, estruturando-os em barras perfeitamente simétricas sobre instrumentais de boom bap cruz, sem que a música soe maçadora ou professoral demais. Alvo do sistema, minha velha só lamenta. Eu sou um escravo assalariado, preto da favela, pobre segregado. Tá na cara que eu incomodo, eu sou exceção da regra pra quem saiu do lodo. Estou sem grana, não sou o único, olha os crespos dessa mana. MCK impõe-se como um verdadeiro cientista social com um microfone, dominando a arte de fundir provérbios tradicionais africanos e analogias jurídicas com um delivery pausado, calmo e dotado de uma autoridade natural que faz a denúncia política pesar uma tonelada em clássicos históricos e censurados pelas elites como Tratado de Autoestima, Nutrição Espiritual e o marcante Proibido Ouvir Isto. Violação da liberdade de criação, censuras, calúnias e defamação. Violência simbólica, o povo está cansado de... Eu se usar com frequência e usar até de uma forma ostensiva. É uma palavra, assim, o gueto é uma construção, no sentido em que o acesso à cidade é definido institucionalmente, não é? E as pessoas são postas no centro ou na periferia da cidade e das coisas, não é? E nesse sentido há milhares e milhares de pessoas que vivem nesse gueto social, nesse gueto físico. E é preciso situar, quando nós estamos a dizer eu moro aqui, é preciso situar. E essa palavra situa bem porque diz
moras neste sítio, tens acesso a isto, és tratado desta forma. E é por isso que nós podemos... Cholas, um dos pais fundadores do rap de intervenção em Portugal, vindo diretamente da margem sul do Tejo, destaca-se pelo seu controlo respiratório absurdo e versos longos, densos e contínuos que retratam a crueza da discriminação e do cotidiano nos bairros sociais de Lisboa, misturando com mestria o português com o crioulo de Cabo Verde em álbuns de culto como Rapresálias, 2001 e Rapensar, 2004. Uma engenharia lírica que ele refinou ainda mais no seu projeto experimental e ativista sob o alter ego preto. Espetáculo bem criado, borrafa por pontilha do automóvel. A sala está vazia, já desisti do sofá e do móvel. Um filho para ali diminua, justificam-se com a crise e os bancos põem-nos na rua sem partilha. Reprova aqueles partidos retórica, apenas promessas, já foto. Diz ela, não te rouba a vida porta da boate, um litro do isso que bate forte. Para fechar este triângulo perfeito dos Palop e de Portugal, Bachart surge de Cabo Verde como o líder da nova mentalidade. Brinca na praça, era um fim de semana normal. Logo lá na frente da minha casa. Quente te espiar com xenga, espiar um gasta com cheiro de cabeça de pude nem a peito. Minha vida espia quem ponta dedo. Culpar minha fracasso. Aplicando uma cadência firme, assertiva, extremamente agressiva e sem qualquer espaço para pausas comerciais, dominando a métrica ao jogar estrategicamente com a fonética do crioulo cabo-verdiano para fustigar a corrupção governamental, a inércia social e as provações da juventude das ilhas. Juntos, estes filósofos da barra entregam flows firmes, perigosos e professorais que recusam o entretenimento fácil das pistas de dança, confrontando as estruturas de poder de peito aberto e obrigando o ouvinte a abrir um livro de história após cada faixa, o que consagra este patamar como o rap underground levado ao estatuto de uma autêntica universidade de rua. É tudo que nós fizemos até agora. Tudo que nós fizemos até agora é contra a cultura. É contra aquilo que pode obter na altura ser considerado mainstream. Não era a cena dominante. O rap levou muito tempo até se tornar a música que é hoje, em termos de airtime, em termos de todo mundo já ouviu um rap ou dois ou três na vida. E nós também estamos confortáveis com essas nossas personas, porque enquanto adolescentes nós não estávamos confortáveis com essas pessoas. Não no nosso meio familiar, não na nossa escola, não com as pessoas que não gostavam de quem. A minha experiência é de ser insultado. No bairro onde eu cresci, éramos insultados, não é? O rap do mainstream raramente tem isso, sabes? Ok? O rap do mainstream tem um ouvinte que segue porque ele está a bater, mano. Não tem a esteira educacional de quem te acompanha. De quem te diz, eu estou na cadeia, cara, eu mudei a minha vida por causa da tua música. Mainstream não tem isso, mano. Os laços de cumplicidade, você transformou a minha vida, meu. Estás a perceber? Isso não se conquista assim, mano. Então tu não consegues destruir laços de cumplicidades construído com sacrifício e glória de quem diz, essa música mudou a minha vida. Eu entrei na universidade por causa do teu som. Não é com mentiras, mano. Eu te liguei porque não teria a liberdade que eu tenho na rádio comercial Despertar, mano. Onde eu posso falar tudo o que eu quero, mais alguma coisa. Onde eu posso exercer a liberdade de expressão. Não tens isso na rádio pública em Angola, ok? Por isso que eu faço na rádio Despertar. Eu posso tocar o alternativo em 12 bruto. Eu posso tocar quem eu quiser. Esse é o tipo de angolano que eu acho que o país devia ter. Pessoas com mentes livres e cérebros livres. É impressionante que o respeito vem um bocadinho depois, desculpa cortar o Keita. Porque nós também tivemos sempre, como o Keita faz referência, na contramão daquilo que era o sucesso dominante, né? Repara, o rap aqui, discograficamente falando, é inaugurado com SSP, que era uma coisa mais dançante, mais festiva. E com toda a legitimidade, as pessoas perguntando se tem legitimidade. De David Zé, Urbano de Castro, e muitos outros, trazia-se muita coisa, porque esses artistas, além de ter essa relação tipo político-partidária, em alguns casos, para falar tipo do Bonga, com a Anitta, a relação que teve, ou Tetalando, a conotação que teve com a Fenelá, ou os vários artistas que o MPLA teve, eles também têm uma preocupação muito forte na construção estética das suas músicas, reproduzirem textos de poetas nacionais, né? O caso do Contratado, por exemplo, Rui Minga era um exímio tradutor de poemas em música, tinha uma preocupação de falar dos problemas da altura, de manifestar as suas aspirações e etc. Então as nossas músicas acabaram fazendo eco a uma cultura urbana dos anos 60 e 70 inexistente na década 80 e 90 e despertar, acho que, o interesse investigativo desses trabalhos, mais do que isso. Se MCK elevou a caneta à condição de sentinela social no nível anterior, o terceiro patamar da nossa lista é consolidado pela doutrina militar, pela ética de asfalto e pelo realismo visceral de três pilares inabaláveis do subsolo. Kid MC, conhecido como O Incorruptível, Vui Vui, o general de Rua dos Calibrados, e Phoenix RDC, o cronista da periferia que personifica a ligação umbilical entre Angola e Portugal, nível 3.
Juntos, eles representam a força blindada e a autoridade verbal que recusa a diluição lírica, exigindo respeito absoluto pela cultura hip-hop. Existem certas experiências que, quando vividas, podem condicionar as nossas vidas. Aulas, morte ingrata, tirou-me o velho muito cedo. Em contrapartida, levou a que esses putos chamam Guido revolucionário incorrigível. Não temo ninguém. Ei, por lugares procurando som diferente. Força de 1000 homens, representamos os motherfuckers que estão oh my. Senhor, Abdiel Kid MC Dita Fim, a primeira pergunta é para vocês os três. O que é isso que eu nunca consegui perceber, muito sinceramente? Não é porque eu não gosto, que eu adoro hip hop, adoro rap, gosto tudo que é boa música eu gosto de ouvir. Mas eu não sei o que é isso de rap comercial, ou hip hop comercial, hip hop underground. Porque para mim comercial é aquilo que se vende, tudo que é para vender é comercial, na minha opinião, é aquilo que é a minha concepção de comercial. Mas no hip hop vocês têm umas definições próprias. Começo logo por ti aqui, meu caríssimo. É assim, nós não devemos levar isso de comercial no verdadeiro sentido da palavra, ou conforme a palavra vem escrita no dicionário. Comercial é todo aquele produto que pode ser comercializado. Exato. Quando se fala de comerciais, né, isto não é um termo que foi inventado em Angola. Isso é uma cena que vem de lá onde o hip hop foi criado. Na Catepa, obviamente. Não. Nos Estados Unidos da América. Estados Unidos da Catepa. Ok, pronto, como queiras. Então, é assim. Eles deram essa característica, né? Aquele tipo de rappers que não veem o hip hop da mesma forma que os outros. Por exemplo, o hip hop tem dois significados. O hip hop tem o significado convencional e o significado ideológico, né? O hip hop é uma cultura musical, né? Hip hop é uma cultura musical na qual tudo é possível. Pode haver interseções com outros estilos, não sei quando. Mas também existe o significado ideológico, né? Que é o tal, isso eu repito muito. Eigenfinite power to help suppressed people. Cada letra tem um significado. Eigenfinite power to help suppressed people. Que significa, em português, alto poder infinito de ajuda aos povos oprimidos. Né? Esta ideologia é a ideologia em que a maioria dos tais ditos underground seguem. Agora, tu és o quê, na tua opinião? Eu sou underground. Underground. Deixa-me passar aqui para o meu outro caríssimo. Enquanto Kid MC carrega uma devoção quase religiosa ao boom bap clássico e fustiga o materialismo, a futilidade e o rap comercial através de álbuns de culto que definiram gerações como Caminhos, Sóbrio e O Retorno do Herói, Vui Vui traz a malícia tática, a agressividade das ruas e o carisma impositivo de quem dominou Luanda com rimas pesadas, flow cortante e uma postura executiva que ditou a estética do gangsta rap nacional. São danos colaterais. E esse pivete responde na net, ele sabe, ele sente com o Redex. Já fui contrário, hoje o pé está como Mad, o Gina V. I don't make friends, I make money. Querem cenouras no meu prato. Assassino lírico, medo de rappers não consta no meu currículo, mas determino dos rappers que hoje brilham do mainstream ao underground. Então eu vim e voltei mais fat. Yo, o tempo perguntou ao tempo há quanto tempo ando nisso, e a resposta: sou filho do Fada, Jesus é meu brada. Tanta visão tornei-me. Os teus filmes, dá graças a Deus, ser uma espada de dois gumes. Mas eu também me invejava, vida intensa, descansa ao morrer. A coisa bonita do rap americano naquela altura, para quem conseguiu perceber isso, porque também havia muitos dogmas, o acesso à informação era muito mais frágil, porque a internet não era o que é hoje. Exatamente. Cada um também fazia traduções que lhe vinham na cabeça, outro também só ouvia ao final. Ok, ficavas preso 5 anos ou 10 anos naquilo que te contaram. Não, os undergrounds não podem estar com os comerciais, muitos anos perdidos nisso. Nós tínhamos uma visão, por exemplo, eu sempre fui mais Nova York, Jay-Z, gostava também de um rapper de Chicago que é o Common. Eram naquela altura, para tu te impores nesses circuitos, tu tinhas que ter um intelecto, tu tinhas que ter cultura geral, tu tinhas que ter domínio oratória, tu tinhas que conseguir defender as tuas posições
No mesmo patamar de impacto, Fênix RDC, nascido em Angola, criado no bairro de Vialonga e neto de Wanyenga Chitu, um dos maiores ícones da literatura angolana, eleva a escrita autobiográfica a um nível de realismo cru e sem filtros. O meu people já não tá pra charutos, estão a limpar orives em menos de 1 minuto. Teu ego tripping, hip hop na aventura do Tintin com 16 bars. Mostro-te. Eu tava numa atuação com a minha team num dia de Halloween. Plateia cheia eu vou ficar e relato neste big beat. A minha street shit. Nico não abandono o meu curto circuito. Quando a sonora estamos feitos. Nós dois, well love. Tu és a mulher da minha vida, baby. Como é que eu dou de cash? Falem que a minha gestora estou a viver do meu. Tecnicamente, Fênix RDC rejeita métricas elásticas ou armadilhas pop. O seu flow é uma marcha militar arrastada, assente em consoantes duras, acentuações vocais agressivas e uma precisão cirúrgica de metrônomo que bate diretamente contra o asfalto. Ele é um dos maiores especialistas da lusofonia em street knowledge, deitando sangue na lente ao descrever a criminalidade, a sobrevivência urbana, os traumas e o racismo estrutural em álbuns conceituais e independentes como Caos, Renegado, MADHP e o recente Último Rapper, além de dominar a cultura ao ponto de transformar lições de história do hip-hop em faixas brutais como a icônica A História, produzida por Sam the Kid. Só que nós não podemos dizer que algo muito cantado é rap, porque o rap vem de falar, hip-hop vem da cultura, onde tem o DJ, tem o b-boy, e hoje nós estamos a ver people do trap a tocar com banda. Onde é que está o DJ? Onde é que está o grafite? Onde é que está o b-boy? Então não vamos nos enganar. Parece que eu estou a ser arrogante quando estou a ser apenas verdadeiro. Né? Porque a cultura perdeu-se. Hoje é com banda. Onde é que está o hip-hop sem DJ? É uma crítica, por acaso eu costumo fazer alguns rappers que eu gosto e que vejo em formato de concerto, com banda, e fico assim, isto perde muito power. Perde a cultura. Também. Perde-se a cultura. É como ires num restaurante tradicional português e não tem a sorda, não tem a cabidela, não tem a cozida portuguesa e dizem, olha, pelo menos temos hambúrguer. Temos hambúrguer e temos pizza. E quem disser o contrário vão dizer que tem inveja. Ah não, tem inveja da nova geração que está a comer pizza à portuguesa. Não. Temos que ser verdadeiros. Eu só estou a ser verdadeiro sem querer pisar alguém. E espero que este meu projeto motive e traga e faça com que o rap não fique em vias de extinção. Não há. Não é surgir neste momento. Não há rap e não há hip hop. Não há hip hop. Eu tive um concerto agora que chama-se Sotaques. Eu fui o único artista que levou b-boys para o palco. Eu fui o único artista que levou DJ para o palco. Né? Mas dentro deste mundo, se calhar quem olha assim, de olho nu, diz, epa, coitado, ele entrou com o palco, ele entrou só com o DJ, não entrou com banda, pobrezinho. Mas não, eu estou a carregar a cultura. Foi propositado mesmo. É propositado, porque o hip hop é para pessoas que não têm muitas condições para fazer música. E quando nós trazemos essas exigências, não, agora para fazer hip hop tu tens que ter um guitarrista, um baterista, quem é que vai fazer música? Complicado. Assim já é complicado. Já vai ser para o people da elite. Ok. Não, mesmo traz aqui. O ao contrário, é o oposto da elite. O oposto, que é para dar para várias pessoas o grafite, que é muito bonito. Exatamente. Queremos isso tudo, valorizar. Nós estamos a ver que cada vez mais, e eu trabalho com escolas de hip hop, onde é que eles vão ter palco? Complicado. O estilo artístico deste patamar é caracterizado por entregas impositivas, flows rítmicos implacáveis e uma lírica que não deixa espaço para concessões fáceis, atacando de frente tanto as fragilidades da sociedade como a decadência dos oponentes com versos de uma honestidade brutal. Sem se dobrarem às exigências fúteis da indústria descartável, estes generais mantêm vivas as tábuas da lei do movimento, garantindo que a caneta do subsolo permaneça pesada, respeitada e com cheiro a pólvora verbal de Luanda até aos bairros periféricos de Portugal. Falo NGA, a.k.a. porta-voz do underground. Pois que pensam que andas a vota 10, então não há sobremesa. Sou a certeza que o amanhã vem. I'm a writer, not a fighter, I'm a soldier. Não, trabalho abre portas, então não bates, esforça. Não vê, enquanto pousava no canto com o puto,
E ele, independentemente do que eu faça, a mim nunca ouves, rebelde pra caralho. Serva blowing, fumo me deixa sentado nas nuvens. Boeing, puto criado na esquina. Se a trindade militar e lírica de Kid MC, Vui Vui e Phoenix RDC ergueu a muralha doutrinária, a ética inabalável e o realismo visceral do asfalto no nível anterior, o quarto patamar da nossa lista altera o ângulo de visão do subsolo para trazer a narrativa de sobrevivência urbana mais poderosa, aspiracional e influente de toda a lusofonia. NGA, eternamente reverenciado como o rei da linha de Sintra e o líder da força suprema. Ele não é apenas um MC, ele representa o pináculo da superação financeira e o coração pulsante da diáspora africana em Portugal, sendo a consagração máxima de que o underground pode, de fato, invadir, dominar e vencer o sistema corporativo sem nunca vender a sua alma ou diluir a sua essência pura de rua. Palmadas nas costas porque eu tive bem até ser íntegro, me entregar sem perder a integridade. Minha russa de sentimentos, penetro na tua alma e ejaculo o conhecimento. Vossa era já era, se não fizesse o normal ias ver-se preocupação de uma versão poluída, repetida, diminuída. Em 2018 a dope leva fasquia, dá na cara, leva... A sua trajetória não é um simples conto de rap, mas sim uma autêntica saga de resiliência mítica. Partindo das carências da criminalidade e da marginalização atroz dos guetos da linha de Sintra, até a construção de um império musical e financeiro totalmente independente, servindo hoje de farol e inspiração direta para milhões de jovens nos subúrbios e bairros periféricos tanto de Portugal como de Angola. Liderando o lendário coletivo Força Suprema, ao lado de companheiros de trincheira como Masta, Prodígio e Dom G, e solidificando uma carreira solo de impacto titânico. NGA ergueu uma discografia monumental e incontornável para a cultura hip-hop, onde se destacam verdadeiros evangelhos de rua como Filho das Ruas e King, álbuns profundos que ditaram de forma definitiva as regras da longevidade, da irmandade e da lealdade inquebrável no rap lusófono. Os carros, as jantes, isso é a temática desse tipo de rap, não é? Como é que isso surge na tua vida, independentemente da paixão? É que a tua paixão podia ter ido para o outro lado, podias tocar podias ser outro tipo de artista musical. Escolheste o rap e escolheste este género de rap em particular. Como é que tu explicas isso? Eu sinto que esse estilo de vida escolheu-me a mim e nos instrumentos que eu gosto, no sound que eu gosto, eu consigo meter fora o que eu sinto. Um exemplo, eu cresci em Queluz. E o pessoal de hip hop da altura, Sexto Templo e outros manos, gregos do Shabá. E os gregos do Shabá. Pausavam na estação. Falo da Amadora, Queluz, Massamá e tal. E eu gostava da maneira deles de vestir, gostava das rimas, gostava de tudo aquilo. Mas, pronto, vivia eu e a minha mãe e o meu padrasto, que era alguém que na altura vendia. E ele não vestia como eles, mas ele tinha a vida que eu queria que nós tivéssemos. Tipo, quando a minha cota começou a andar com ele, já não faltava comida no frigorífico, as contas, mas ele não era do hip hop. Então a minha paixão no hip hop era como se fosse uma namorada. E dos manos da rua, que nem cantavam, que na altura era Kizomba. O que eles tinham era a ambição, por exemplo. Tinha um amigo guinense, tinha um corte na cara, que ele tinha um ponto todo equipado. E ele tinha uma zuca muito boa, nenhum daqueles rappers ia ter. E eu falo isso com toda a sinceridade. Eu queria. E ele cheirava. Tu querias aquele modo de vida. Tu querias ter um bom carro. Eu queria não ter dificuldades, como ninguém quer, mas eu estava muito farto, estás a ver? Não queria mais, porque eu não me apaixonava pela escola e nunca chumbei, felizmente e tal, mas parei de estudar, depois já não tinha residência e não dava para continuar. E era só eu e a minha mãe e a minha irmã mais nova, então vinham uns vícios, a roupa, uns ténis novos, isso tudo mais, e a minha cota não conseguia acompanhar. Então eu queria criar algo. E a única coisa que não me fartava de fazer, que eu não me importava de fazer o dia todo, era rap, era música. Eu ficava na cama deitada a imaginar como é que seria o vídeo daquela música que ainda nem fiz. Enquanto juntava o dinheiro para comprar o microfone, estás a ver? Então é um hustle, que termo que eu vou usar para o people. Mas esse hustle, o hustle do ponto de vista estritamente artístico e técnico, o seu estilo é esculpido por uma entrega vocal rouca, pesada e inconfundivelmente impositiva, aliada a flows dinâmicos que dominam as batidas com uma autoridade quase mafiosa e uma lírica autobiográfica e brutalmente honesta. A sua caneta domina a difícil arte do contraste, cruzando com enorme mestria a dor palpável e as cicatrizes abertas do seu passado de sobrevivência com a celebração ostensiva do triunfo, do luxo e da riqueza conquistados exclusivamente pelo seu próprio suor e sacrifício diário.
Ao contrário daqueles que se vergam às tendências radiofônicas descartáveis, NGI recusa a futilidade vazia do mercado pop, utilizando o seu sucesso esmagador para amplificar a crueza dos relatos de Asfalto, rejeitando ativamente os moldes tradicionais de submissão às grandes editoras para construir, a partir do zero, o seu próprio ecossistema de negócio e de distribuição independente, fortemente alicerçado no amor fanático e incondicional dos seus fãs. Com isto, ele manteve, ao longo das décadas, uma postura intocável de padrinho do movimento, mantendo intacta uma integridade e uma inteligência de rua inabaláveis que o consagraram, por mérito próprio, como uma autêntica lenda viva e um pilar absoluto da cultura urbana, amado, respeitado e temido, de forma unânime, desde as ruas de Luanda até o cimento da linha de Sintra. Se NGI trouxe o triunfo, a ostentação legítima e a superação das ruas da linha de Sintra no nível anterior, o quinto patamar do nosso roteiro faz uma descida abrupta e vertical às profundezas mais frias, poéticas e viscerais do Asfalto para conectar as duas maiores almas gêmeas da escuridão e da crueza urbana que a lusofonia já testemunhou. Materia, mais um dia à deriva, na correria a correr, ninguém nos ter um fato e sapato para falar com o juiz. Todo homem tem um dark side e o dark side quer roubar a sua life. Dizem que eu tenho um mau aspecto e deixaram-me de luto, eu ainda luto para não chorar, eu sei. Há um trilho no vale que vai dar a dois caminhos, uma estrada larga e um portão. Quem dera te conhecer, baby, mas estou com pressa. Mas disseram-me, é normal, as pessoas erram e nunca esperam. Allen Halloween, o eterno bruxo do subsolo português, e Sabotage, o lendário maestro do canão brasileiro. Eles representam o underground no seu estado mais puro, místico e perigosamente real, funcionando como duas entidades espirituais que recusam qualquer cartilha corporativa ou fórmula comercial para traduzir a marginalidade, o submundo das drogas, as feridas abertas da exclusão social e a busca incessante por uma redenção que parece sempre distante. De um lado do Atlântico, Allen Halloween emerge da margem sul e dos bairros de Lisboa para esculpir uma discografia de culto absolutamente intocável com obras-primas como Projecto Mary Jane, Árvore Criminal e Híbrido, álbuns que operam como autênticos filmes de terror social, onde a sua voz rouca, arrastada e de entrega visceral dá vida a retratos de uma crueza indescritível em hinos intemporais como Debaixo da Ponte, Ladrão de Sonhos e Youth of Today. Sua escrita é gótica, avessa aos holofotes e carregada de uma paranoia realista que captura a solidão e o desespero de quem vive à margem, consolidando uma postura de isolamento total e de rejeição absoluta ao mercantilismo cultural que eventualmente culminou na sua conversão religiosa e no seu afastamento definitivo dos palcos, eternizando-o como o maior símbolo de integridade e desapego material do hip-hop em Portugal. Eu vejo muito pelo teu público que vai sempre mudando, está sempre a rejuvenescer. Porquê é que tu achas que isso acontece? É porque tu tocas toda a gente, não é? E cada vez mais a malta mais nova adere e já há imenso tempo que isto acontece. Porquê é que tu achas que isso é assim? Eu acho que tem muito a ver com o rap. O rap é uma música que fala daquilo que se passa, né? Sem querer criticar nenhum estilo musical, mas tu se calhar às vezes ouves um álbum de qualquer outro estilo musical e o conteúdo do álbum às vezes é, sei lá, é o amor da terceira lua de Marte com a quarta de Júpiter, estás a perceber? O rap não é muito por aí, o rap é o que se passa. Então, qualquer pessoa normal que viva aqui, né, acaba por se identificar com o rap, é por aí. Então, vais apanhando públicos, porque o público vive e tem as suas dificuldades, os seus amores, os seus olhos. Então é por aí que nós vamos apanhando o nosso público, né? Não fugimos muito para o espaço, é falar da realidade. A história de hip-hop que tu ouves na mídia é uma história branca, não é? Eu não gosto de racializar as coisas, mas um gajo tem que dizer a verdade. Sim, nem que fique este registro aqui para... Porque ao ponto aí no papel, história do rap, na tuga, no geral. O rap começou no bairro dos africanos em Portugal. Começou no bairro dos africanos, na periferia de Lisboa, margem sul na rua. E há muita gente que diz que o rap veio da África. Não te posso confirmar porque não estava lá. Mas tem as suas presenças. Por exemplo, em África há uma coisa que se fazia antigamente que era nas tabancas, né? Nas zonas dominadas pelo colonialismo. Os povos africanos juntavam-se e através de batuques ou coisas assim, contavam histórias. Quem é que estava lá? Estavam lá os anciãos de rua, estavam lá os bandidos, né? Aquele gajo que roubou uma vaca lá no sul e está a ser procurado, esse gajo estava lá, estavam lá os gajos das mulheres, os players, etc. Estavam lá os malandros, etc. Então esses gajos tinham esse movimento na altura. A origem do rap acaba por ser muito parecida. No princípio do rap, mano, quem é que estavam lá?
estavam lá, entre aspas, também os anciãos do bairro, aquele gajo esperto do bairro, aquele gajo que tem knowledge do bairro. Estavam lá os marginais, estavam lá os gangues, estavam lá os players, estás a dizer? Esses gajos começam a rimar na rua e falam do quê? Qual é o princípio do rap? Eles não falam de, como alguns vieram mais tarde levar o rap à política. Não, eles falam da vida dos jovens negros de subúrbio. Essa é a origem do rap. Né? Mais tarde, outro tipo de negros, já negros de classe média, né? Começam a fazer rap também. E esses, como não têm, entre aspas, uma ligação às ruas, à fome, à brutalidade policial, etc., começam a vir com um rap mais de palavra. Do outro lado do oceano, a mesma caneta que deita sangue e poesia encontra a sua perfeita correspondência histórica e espiritual nas rimas de Sabotagem. O maestro do Canão, nascido na zona sul de São Paulo, na favela do Canão, ele provou ao mundo que o verdadeiro underground não se teoriza nas universidades, mas sim na pele, pagando tragicamente o preço mais alto pela sua ousadia lírica. Rap é compromisso, não é viagem. Se papo que ter mais alegria, cara, sempre informação. Sem ter medo de colar, cheguei no sapatinho. Obrigado a Ivonete, Matheus de Melo e Sérgio Matheus do Santo. Não deixe que eu perceba você me usando. Vai, tudo ok, quem errou, passa a vez, ei, era e mais. Eu até me lembro do passado. Sem precisar de décadas de atividade ou de uma vasta discografia, bastou-lhe um único álbum de estúdio em vida, o clássico eterno Rap é Compromisso, para redefinir por completo as leis do flow, da métrica e da crônica social de toda a lusofonia. O seu estilo artístico revolucionário quebrou todos os padrões ao fundir a cadência agressiva do rap com a malandragem orgânica do samba e a crueza do rock, desenvolvendo um flow elástico, imprevisível e veloz que contornava qualquer batida tradicional com variações métricas absurdas. Mais do que retratar a violência policial, o submundo do crime e a dor do gueto, Sabotagem escrevia com uma sensibilidade poética ímpar, que devolvia à humanidade e a dignidade àqueles que o sistema prefere esquecer, brilhando também no cinema em obras como O Invasor e Carandiru, antes de ter a sua caminhada física brutalmente interrompida em janeiro de 2003, quando foi acedecido ao submundo de Allen Halloween e Sabotagem no nível anterior, nos confrontou com a poesia crua do gueto e a espiritualidade do asfalto. O sexto patamar eleva a escrita a um patamar de pura tese sociológica, crônica urbana e intervenção de massas, conectando de forma brilhante dois dos maiores pensadores e estrategas da história do hip-hop lusófono. E não invejes essas quarras com ganância na veia. Prendo como a deusa que me deu à luz. Estou bem perto de si, alguma vegetação. Anos 90, tempo da minha adolescência. Parte alcançasse a luz. Quando o fim começa a dar na... Meu rap não é para rir, é para viajar, é para ir, da Paris. Valete, o incontornável filósofo dos subúrbios português, e Gabriel Pensador, o genial cronista de massas brasileiro. Eles representam a fusão definitiva entre o rigor intelectual e o impacto popular, funcionando como duas mentes enciclopédicas que pegaram na caneta de intervenção e rasgaram as fronteiras do underground para pautar o debate nacional de dois países, sem nunca submeter o seu intelecto ou a sua arte aos caprichos do sistema corporativo. Explica melhor, o que foi que você fez? Agora palestrante, autor de livro infantil. Leva o amor onde for, espalha esse amor da maneira mais pura. Fala a verdade. Eu sempre vou e volto feito um bumerangue. Vem começar. Alô, por favor, Ana Maria está? Saltou no sinal? Você acha que as coisas vão mal? Coragem, dizem por aí que é virtude. De um lado do Atlântico, Valete assume-se como estratega político e a voz dissidente mais influente do rap em Portugal, servindo como um autêntico farol revolucionário que uniu o subsolo europeu e africano através de uma escrita de pura confrontação social, geopolítica e humanista. A sua trajetória é monumental, tendo quebrado as barreiras do circuito comercial sem nunca fazer concessões artísticas através de álbuns de culto intocáveis como Educação Visual e Serviço Público, projetos que funcionaram como autênticos manifestos anticapitalistas, antirracistas e de denúncia histórica, mudando para sempre a forma como a juventude suburbana consome e compreende a música. O rap tem ali uma cena de juventude, de contracultura, de irreverência. Eu não quero perder isso também, entendes? Eu não quero que tu sintas... Aí o Valete já está a ficar muito moderado, muito politicamente correto. Aí eu sinto que estou perto do fim. Vou sentir que estou perto do fim. Para mim um rapper é isso. Ele é um eterno agente da contracultura. É um eterno agente do politicamente incorreto. Eterno.
Quando ele começa a suavizar muito, não posso fazer isto porque a rádio não passa, e não posso fazer isto porque eu tenho um público de 8 anos e 9 anos que não pode. Isso. Acaba, encerra. Percebes? Para mim é um bocado isso. E ouvi o Tarantino falar nesses moldes também. Que ele não quer perder essa cena de poder chocar, de poder transgredir. Ok? Eu estou nessa, mas acredito que acaba. Acredito que, sei lá, quando tiver 60 anos, com netos. O seu estilo artístico é marcado por uma escrita extremamente densa, agressiva, cirúrgica e meticulosamente documentada, onde o flow potente e a dicção perfeita servem para disparar contra as injustiças do imperialismo, a brutalidade policial e a alienação das massas em hinos intemporais como Anti-Herói, Roleta Russa e Canal 115, mantendo uma postura de extrema exigência lírica e total independência artística. Do outro lado do oceano, essa mesma audácia intelectual e espírito de denúncia encontram o seu reflexo pioneiro na figura de Gabriel, o Pensador, o maior arquiteto do rap de intervenção no Brasil. Surgido no Rio de Janeiro no início dos anos 1990, Gabriel conseguiu um feito raro na lusofonia, estourar massivamente nas rádios e na TV, invadindo os lares de todas as classes sociais sem nunca perder a acidez, a ironia e a crítica corrosiva que definem o subsolo. Ele desafiou abertamente o poder de peito aberto logo no seu início de carreira. Ao contrário do rap mais focado na denúncia crua e periférica de São Paulo, Gabriel estabeleceu um estilo de crônica urbana inovador, com letras longas que narram histórias do início ao fim, com um humor satírico implacável e metáforas geniais, em clássicos eternos como o Retrato de um Playboy, Cachimbo da Paz, que fustigou a hipocrisia da guerra contra as drogas, e o hino de inconformismo, Até Quando. A conexão profunda entre estes dois titãs no nível 6 reside no poder de usar a narrativa como uma ferramenta pedagógica capaz de sacudir a passividade do cidadão comum. Se o nível anterior se ergueu sobre as maiores teses sociológicas e crônicas de massas da lusofonia, o topo absoluto da nossa lista atinge o patamar mais perigoso, sagrado e transcendente do underground, Azagaia, o eterno poeta do povo, nível 7. Porque nem sequer havia estado. Começou com pedaços de unhas que vem mal. Afinal, qual é? Deixa-me explicar-vos uma coisa. Sou da geração da viragem. Condenados pelos mídia, mas a mesma que tens armas para nos matarmos de borla. Nadam-te na barriga da tua mãe com comprimido. Sem subir lá, se queres entender o teu mano, reguila. Ele representa o pináculo espiritual e político do movimento, onde a música deixa de ser mero entretenimento ou exercício de vaidade técnica para se converter num escudo físico, num manifesto de insurreição e na voz definitiva das massas empobrecidas contra a opressão sistemática e a corrupção do Estado. A sua trajetória é, sem margem para dúvidas, uma das mais corajosas, viscerais e impactantes da história da música global. Azagaia abalou as estruturas do poder político em Moçambique logo com o lançamento do seu álbum de estreia, Babalaze, em 2007. A obra desafiou abertamente a narrativa oficial do governo e expôs a crueza do sofrimento diário dos cidadãos em hinos de pura revolta, como Mentiras da Verdade e, acima de tudo, Povo no Poder. Esta última faixa tornou-se um hino de protesto tão avassalador que ecoou diretamente nas manifestações populares que paralisaram o país, levando o governo a convocá-lo para interrogatório sob acusações de incitação à violência, o que apenas consolidou o seu estatuto de ameaça real ao regime instituído. Eu faço basicamente música de intervenção social, que é analisar a sociedade em que a gente vive e como é que as pessoas podem se posicionar para responderem aos vários desafios que nós temos.